Lamine Yamal, craque do Barcelona, joia da seleção espanhola, o jogador mais promissor da atualidade, acaba de superar Vinícius Júnior e Mbappé. Mas olha só, antes de a gente falar um pouco mais sobre essa notícia aqui, galera, o Lance postou uma matéria, eu quero ler com vocês aqui pra gente destrinchar e opinar aqui nos comentários, né, debater. Mas antes gostaria de pedir para vocês que estão acompanhando nosso conteúdo, já deixarem um like aqui no vídeo bem rapidinho, também para se inscreverem no nosso canal, ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continuem acompanhando nosso conteúdo. Agora vejam bem a matéria do Lance. Yamal supera Vini e Mbappé e se torna o jogador mais valioso do mundo. O nome de um novo talento no cenário do futebol mundial tem provocado efeitos históricos, seja dentro do campo ou fora dele. De acordo com a 11ª edição do relatório da consultoria Football Benchmark, o atacante do Barcelona e da seleção espanhola Lamine Yamal ultrapassou grandes craques como Mbappé e Vinícius Júnior, até mesmo Erling Haaland, e se tornou o jogador mais valioso do planeta, atingindo o valor de 290 milhões de euros, aproximadamente 1,7 bilhões de reais na cotação atual. O Real Madrid é o clube que conta com a maior quantidade de jogadores presentes entre os 10 primeiros, com o Jude Bellingham, que possui valor de 177 milhões de euros, 1 bilhão na cotação atual, e Vinícius Júnior, avaliado em 139 milhões de euros, 819 milhões na cotação atual. Já o astro Kylian Mbappé, avaliado em 238 milhões de euros, né, 1,4 bilhão de reais na cotação atual, ocupa a segunda posição, atrás do jogador de 18 anos que lidera o ranking global do valor dos jogadores. Erling Haaland, com 206 milhões de euros, 1,2 bilhão, fica na terceira colocação. Atualmente, esses são os únicos 3 jogadores no mundo a ultrapassarem a marca de 200 milhões de euros em valor de mercado. O sucesso de formação de La Masia. A valorização de Yamal é citada no relatório como o maior exemplo de sucesso contínuo da formação da La Masia, o sistema de desenvolvimento de talentos do Barcelona. Campeão da La Liga 2025-2026 pelo segundo ano seguido, o elenco da equipe catalã quase dobrou de valor na última década, impulsionando pela qualidade dos atletas formados em casa, fator que possibilita que o clube alcance o sucesso esportivo sem depender exclusivamente de contratações externas astronômicas. O peso financeiro de Yamal influencia diretamente nas finanças do clube. O Barcelona registrou o maior crescimento absoluto entre os clubes da elite europeia no último ano, crescendo 1,46 bilhão de euros ao seu valor total. Esse salto de 33% permitiu que o clube retomasse a segunda posição no ranking europeu pela primeira vez desde 2022, ficando atrás apenas do Real Madrid. Além de Yamal, outros jogadores do Barcelona também estão presentes na lista dos 30 mais valorizados, como o meia Pedri, avaliado em 139 milhões de euros, 819 milhões, basicamente o mesmo valor do Vinícius Júnior, e o zagueiro Pau Cubarsí, com valor de 115 milhões de euros, 78 milhões, 678 milhões na cotação atual. Confira aqui a lista, né, dos 10 jogadores mais valiosos do mundo atualmente. Em primeiro lugar, temos Lamine Yamal com 290 milhões de euros, Kylian Mbappé em segundo com 238 milhões de euros, Erling Haaland em terceiro com 206 milhões de euros, e agora vamos aí até o décimo. Jude Bellingham, 177 milhões, Bukayo Saka, do Arsenal, 148 milhões, Vini Júnior, 139 milhões, Pedri, 139 milhões, Florian Wirtz, do Liverpool, 133 milhões. Jamal Musiala, do Bayern, 128 milhões. E Michael Olise, Bayern de Munique, 126 milhões de euros. Galera, olha só. Impressionante, né, os números aqui, né, do valor de mercado dos jogadores. Minha opinião sobre esses valores de mercado aqui dos jogadores, cara, é que, assim, na minha visão, a venda do Neymar em 2017, 2018 pro 2017, 2018? Acredito que seja 2017, 2018, sim. A venda do Neymar pro PSG, cara, 220 milhões de euros, eu acho que inflacionou o mercado do futebol pro resto da história, cara. Sério mesmo, pro resto da história. E assim, hoje a gente vê esses valores astronômicos aqui, mas lembrando que esses valores não foram pagos pelos jogadores, tá? Esse é o valor de avaliação do Yamal, né, do Vini, do Bellingham, do Pedro, enfim, esses jogadores não foram vendidos. E por esses valores, eu acho muito difícil eles serem vendidos, tá? Muito difícil. É, talvez algum que não esteja no top 3, porque os do top 3 aqui, de mais de 200 milhões de euros, a gente está falando de, né, mais de 1 bilhão de reais. E só o Neymar até hoje atingiu mais de 200 milhões de euros em valor de transferência, né? Em segundo vem o Mbappé, 180. E Mbappé novamente está em segundo aqui, sendo avaliado em 238 milhões.
perdendo apenas para Lamine Yamal, quase 300 milhões de euros. Lembrando que o Yamal tem apenas 18 anos, é um jogador promissor, um craque, um gênio da bola, né, que já conquistou alguns títulos aí no futebol, ainda não conquistou a tão sonhada Champions League, vai disputar a Copa do Mundo esse ano. Então é um jogador que, dependendo de como for o decorrer da carreira dele, como ele for evoluindo e ganhando títulos, ele pode valer até mais do que esse valor atualmente aqui. Não sei se algum time vai ter cacife, né? Vai ter pataco para poder desbancar ele do Barcelona ali por 290 ou até mais, né? Pô, eu acredito que não, eu acredito que não. Quem sabe um PSG da vida aí faça outra loucura no futuro. Mas com o time que o PSG tem no momento, eu acho que seria loucura fazer isso, né? Um time, segunda final de Champions League seguida em 2 anos, campeão na primeira, podendo ser campeão na segunda. Então eu acho que o PSG, que é um time que tem o cacife para poder desbancar uma contratação dessa, eu acho que não, certo? Agora, a gente falando sobre os jogadores mais abaixo, né? Igual, vou dar o exemplo do Wirtz, que foi contratado pelo Liverpool, que está avaliado em 133 milhões, o Liverpool contratou ele por um pouquinho menos, se não me engano, foi até mesmo esse valor. Não sei exatamente agora. Por exemplo, a gente tem o Musiala, o Olise aqui também. Esses jogadores, Pedri, né, até mesmo o próprio Vinícius Júnior e o Saka, eu acredito que a gente possa ter transferência desses jogadores, sim, nesses valores aproximados que a gente apresentou aqui. Mas, bom, vendo o momento atual e o valor de mercado deles, eu acho que nenhum aqui seria vendido, atualmente não. Nos times que eles estão aqui não faz sentido. O Virtus no Liverpool aqui foi o time que foi. Dos times que tem esses jogadores do top 10 aqui, o time que foi pior na temporada foi o Virtus, na minha opinião. Apesar do Real Madrid não ter ganho nada, tá? Mas, na minha opinião, foi o Virtus. O Liverpool fez uma temporada muito ruim de Premier League, muito ruim de Champions League, né? Sim, beleza. O Liverpool contratou muita gente nessa janela, trouxe Frimpong, Kerkez, Virtus, Isaac, trouxe muita gente na janela. Mas assim, eu acreditava que o Slot ia organizar essa casa mais facilmente, tá? Mas ainda assim, né, eu acredito que o Liverpool não fez uma contratação dessa magnitude para poder vender o jogador, né? Eu acho que ele não vai ser vendido tão facilmente aí. Eu acho que ele é um jogador muito novo, né? Tem 21 ou 22 anos, tem muito, muito pela frente aí, muito para mostrar, muito para evoluir ainda. Talvez no futuro, não sei se ele valeria o mesmo valor, depende muito de como que vai decorrer a carreira dele aí, né, as conquistas, a evolução, o futebol que ele vai mostrar. Mas enfim, o foco principal aqui que é o Lamine Yamal, cara, absurdo, absurdo, né? Superou aí o valor de mercado do Neymar no auge. O Mbappé também, mas assim, eu acho que o Mbappé agora só tende a cair por conta da idade, né? O Mbappé já tá se encaminhando ali para próximo dos 30 anos, então o valor dele só tende a cair. O que pode vir para disputar essa vaga de primeiro lugar aí do mais valioso atualmente, na minha opinião, é o Haaland, o Bellingham e o Saka, tá? Atualmente são esses três aí que para mim podem desbancar por conta da idade, potencial de evolução, né? O Saka tá na final da Champions League, o Bellingham é um jogador que eu aprecio muito. Eu falaria o Pedro também, certo? Mas o Pedro, eu acho que ele é um pouco subestimado. Pra mim, ele é o melhor meio-campista do mundo na atualidade, tá, rapaziada? E a minha opinião é que ele é o melhor meio-campista do mundo na atualidade. Se vocês concordam comigo, já deixa aqui nos comentários. Vai ter gente falando Bellingham aí que eu sei, né? Mas eu acho que o Bellingham, cara, ele tem mais mídia, entende? Então, talvez o Bellingham possa vir a valer mais do que o Pedro. Mas eu falei do Virtus aqui, que é o que, assim, vai que nessa temporada o Liverpool desencanta e o Virtus deita na temporada e o valor dele vai lá em cima. Lembrando que a gente tem Copa do Mundo. Todos esses jogadores aqui estarão presentes na Copa do Mundo, galera. Então a gente pode ter algum desses jogadores aqui sendo campeão do mundo com suas respectivas seleções. E aí o valor de mercado, ó, tá mais uma inflacionada. Vamos supor que o Lamine Yamal ganha a Copa do Mundo com a Espanha. Onde que vai aparecer esse valor de mercado do Lamine Yamal? Ele nunca vai ser vendido, simplesmente isso, cara. Só quando ele estiver em fim de carreira, tipo o Messi, entende? Quando saiu do Barcelona. Não faz sentido. Pô, o Messi no auge lá em 2010, você acha que o Messi, o 2009, 2012, 2011, o Messi seria vendido pelo Barcelona? Pô, ninguém teria dinheiro para bancar o Messi. E o Barcelona nunca venderia e o próprio Messi também não sairia. Mas enfim,
Quero saber a opinião de vocês, galera. O que vocês acham sobre o Lamine aí ser o jogador mais valioso da atualidade? Realmente ele é o jogador mais promissor, o mais valioso na opinião de vocês? Deixa aqui nos comentários. Dá opinião aí também sobre o restante do top 10. Tem algum jogador que pode desbancar o Lamine aqui nesse top 10, na opinião de vocês? Vamos trocar essa ideia, deixa aqui nos comentários. Novamente, quem está acompanhando nosso conteúdo, está gostando, já deixa o like no vídeo, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos e continue acompanhando nosso conteúdo. No mais, valeu, tamo junto.